Ok, Agora, agora deu certo, né? deu sim. Tá tranquilo, né? Sim. Então, gente, vamos fazer esse primeiro momento. Oi, Rafa. Oi, Manuel. Vamos fazer uma rede de compartilhamento. A gente já tem algumas pessoas aqui, mas vamos aproveitar esse início para compartilhar essa live, a nossa penúltima live, né, de encontro afetivo, aqui pelo Janelas Afetivas. Que nessa semana, de 25 a dia 31, nós nos reunimos, artistas, professores e pesquisadores, cidadãos, nos amotinamos, né, para falar nesses Janelas Afetivas, né, nessa edição, sobre o que pode o corpo no tempo de pandemia. Hoje estaremos recebendo aqui o Antônio Veronaldo, juntamente com a Cia Biruta, né, que é uma companhia, né, um grupo de teatro da cidade de Petrolina, do Vale do São Francisco. A nossa conversa de hoje é resistência, afetos e motins como novas formas de sobrevivência. Veronaldo? Olá, Veronaldo? tô ouvindo. Tô ouvindo, tá ouvindo? Tô te escutando. Tá ótimo aqui. Deixa eu pedir, Gabriel, coloca aqui o nome da nossa conversa para eu fixar também. E agora também estava tendo hoje, né, a manifestação em São Paulo, tá todo mundo amutinado, as coisas estão caminhando, né, cada vez mais. Eu queria começar, Veronaldo, antes de te apresentar, eu queria Uhum. apresentar para as pessoas do que vocês até compartilharam com a gente sobre a Biruta, e eu faço a apresentação sua também, né, Pode porque eu ser? acredito que pode, que esse lugar da Cia Biruta de teatro, né, a Cia Biruta de teatro tem atuado no sertão de Pernambuco, especificamente na cidade de Petrolina, opta pela produção teatral com ações de formação artística de jovens da periferia. E de que é resultado a criação do núcleo Biruta de Teatro, e que eu queria dizer que eu também tive a oportunidade de participar de dessas etapas desse processo, né? Muito agradecido também por essa formação na periferia, onde se desenvolve experimentações estéticas e pedagógicas. Na concepção de seus projetos e espetáculos, Cia Biruta tem procurado dialogar com questões sociais e políticas do Brasil contemporâneo, apostando na pesquisa antropológica dos processos e das práticas populares de cultura e de resistência das margens do São Francisco, do Rio São Francisco, e no intercâmbio criativo com as experiências e grupos de teatro locais, nacionais e internacionais. Isso é um pouco da Exato. Biruta, né, Ronaldo? Esse é um pouco da biruta que a gente consegue transpor em escrita, né? Porque em vida, em luta, e é bem mais amplo. É uma, a biruta tá, a companhia biruta, ela tem essa questão que é buscar o tempo todo estar enraizado no nosso processo artístico-cultural junto com a nossa vida pessoal, entendendo que a arte não está distante do nosso dia a dia, do nosso viver. Ela é parte, né? Não é a parte. E as pessoas geralmente pensam que o artista tem que estar a parte da obra de arte. A gente entende que o artista é a obra de arte. Então, assim, no sentido de que a minha vida enquanto artista, a minha vida enquanto ser humano está associada diretamente ao meu processo artístico. Então, quem eu sou diz muito do que é a minha arte. E minha arte diz muito o que eu sou. Então, a gente pensa a partir disso, né? Como é que a gente pode estar dialogando e fazendo com que isso fique cada vez mais unido. Ronaldo, a gente já tem algumas pessoas aqui, né? Alguns colegas de trabalho, também do Vale do São Francisco. A Isso. Sami, porque os nomes ficam aqui nos perfis e a gente Tem, acaba chamando pelo nome, o avatar, né? A gente acaba chamando as pessoas pelos avatares. A Samila, tem o Reginaldo, tem a Camila Linhares, o Fernando Pereira, sim, temos o Ian Rafik,
Saudades, Ian. A Joana Crispim, tem a Camilinha, também esteve acompanhando várias lives da gente. O Lírio, beijo, Lírio, querido. Temos a Arara Alternativa, a Régia, o Rafael Brito também estava acompanhando aqui, está acompanhando a gente. A Gabi Valverde, o Maésio, Rafael Moraes, beijo para vocês. E são figuras, né, que fortalecem muito o cenário cultural, político, né, da nossa cidade aí, do Vale. Régia, Tiago, Amanda, Lete Crispim, acho que está todo mundo amotinado hoje. João, Graças Marcelo, lá do Rio, Grupo Artimanha de Teatro, enfim, do as pessoas vão Exu. entrando. Quem? O Artimanha de Exu é de Orocó, né? De Bodocó. O Artimanha de Dá um oi aí Bodocó. pra gente. De Bodocó. De Bodocó. E tem o André Chaves da RIPA, da Rede RIPA, que é lá de Surubim. Surubim. Eu vi aí também um parceiro nosso, que é o Silvanei Júnior, que entrou aí. Então tem agora Jussara Matos de Juazeiro. Tem uma turma chegando aí. Um pouco em peso também hoje. Aí já falou 3 estados, né? Já, Pernambuco, aí a gente tá em São Paulo, né? Agora aqui Ceará. Estamos juntos. A ideia é essa. Eu vou agora fazer outro momento e eu vou passar a palavra para Veronaldo, né? Porque a gente vai fazendo esse início de apresentação. Veronaldo é diretor, ator, produtor de teatro. Como diretor de teatro, ele desenvolve seus trabalhos, pesquisas sobre o ator Ribeirinho, e tem dirigido diversos trabalhos realizados com a Cia Biruta, pelo qual ele faz parte. Dentre eles, a pesquisa Cena Ribeirinhas, desenvolvida no Médio do São Francisco, Percurso do Rio São Francisco em Pernambuco, o espetáculo Chico e Flor, Contra os Monstros na Ilha do Fogo, atua como diretor artístico das ações formativas do núcleo da Cia Biruta, coordenado pela Biruta, no qual foi responsável por ministrar oficinas, orientar e encenar, dentre outros trabalhos, como o Processo Medusa, de 2017. Né? Também vem produzindo e buscando alguns diálogos com artistas e grupos nacionais e internacionais, através da capacitação com a oficina de direção teatral do Roberto Lúcio Pernambuco, 2012, vivencia o laboratório de atuadores da tribo E Nós Aqui Travês, então é um grande amotinamento, né, Veronaldo? Ministrado pela Tânia Farias, Arte Secreta do Ator, projeto de vivência artística que acontece em Brasília, com Eugênio Barba, e direção de teatro com Érico José, participou do ISTA, e participou do ISTA, né, o International School, a Escola de Teatro de Antropologia, né, que o Eugênio Barba coordena, onde ele realizou recentemente e vem realizando várias edições do Pontes Flutuantes, que começou em 2017, que teve a grande presença do Eugênio Barba e da Júlia Varley, né, que foi um encontro maravilhoso. A gente aqui do Cariri também, algumas pessoas seguiram para esse encontro. Na época eu estava em Natal, eu disse, eu vou também, eu vou para Petrolina. Idealizou e produziu esse projeto que promove o encontro, né, de formação entre artistas da cidade de Petrolina e região, com essa grande preceito da relação com a antropologia do teatro e também os preceitos que são trabalhados pelo Lume de Teatro. É isso, Veronaldo. Grande amotinamento, grande trajetória. É isso. Eu queria, assim, agradecer imensamente sua presença, dizer que você é uma pessoa muito importante aqui para esse momento e para minha formação também como artista. E todas as outras pessoas, né, da Biruta e da cidade, né? Tom, Jailson, Kátia, eu acredito que é um momento mesmo de se amotinar. Eu passo a palavra para você para dizer esse Veronaldo além das ilhas flutuantes. Pois é, eu primeiro queria agradecer, eu acho que qualquer momento que se tem para pensar sobre o teatro, sobre o fazer teatral e pensar também sobre as possibilidades de viver dessa nossa arte. É Veronaldo, importante. fixa o comentário. Fixa o comentário do Gabriel.
Você Como é clica que eu faço? clica Em nele, cuidado. Gabriel? Ele colocou aí. Você Gabriel clica entrou. nele, aí ele fez um comentário. Aí você pode clicar É, em cima, tem fixar comentário. foi direto para as pastas. Deixa eu ver, Gabriel. No- Ah, peraí, deixa eu buscar aqui, viu, Gleison? Eu sou muito lento com essas coisas. Achei. Aí eu clico em cima. Isso. Aí vai abrir uma telinha que diz fixar comentário. Ok. Fixei. Massa. Foi ótimo. Pronto. Então, nesse sentido, isso tudo que você falou sobre a biruta não seria possível sem o companheirismo dos que passaram pela biruta, como você, lógico, né, em um período, mas principalmente com as que continuam ficando. Eu sou um membro de um grupo que tem 3 mulheres muito fortes que estão me acompanhando desde o Cris Crispim, né, que teve também dentro do projeto, Juliane Moura e Camila Rodrigues. Essas 3 em sequência são as que entraram de forma de cronologia na Cris, depois Ju e depois Camila. Essas 3 pessoas junto comigo, essas 3 mulheres junto comigo é que faz com que a gente consiga andar com a biruta e fazer esses projetos todos e acreditar nas coisas que a gente vem realizando aqui na beira do rio e dialogando com todo mundo que a gente pode, porque a gente não pode pensar fixado como uma âncora, mas como um barco que flui, né? Então, a ideia é que a gente possa estar dialogando e viajando para além das pontes flutuantes e das ilhas que cercam o rio. Então, que povoam o rio, né? Nem cercam, povoam o rio. É isso. Primeiro, eu queria também. A gente já pode começar, Gleison? A gente Já? pode disparar. Aí eu queria agradecer a Casa Tempo já por esse momento. Eu venho acompanhando o máximo que eu pude todas as lives. Eu achei de uma riqueza muito grande os diálogos e a diversidade também. É muito bom ver tanta gente boa aqui onde o pessoal chama de interior, ou onde o pessoal chama de imagem. É muita gente produzindo conhecimento, falas, processos, então isso é de uma riqueza muito grande e vocês da Casa Tempo, você e o Gabriel estão de parabéns por isso, porque nós precisamos não só amotinar de forma presencial, mas também nas redes, porque elas foram feitas para isso, para que a gente possa encurtar as distâncias de uma forma positiva. Bem, falado isso, agradecido de coração, eu queria pedir a essas 26 pessoas que estão aí nos acompanhando agora nesse momento, que a gente possa tentar trazer para essa janela que foi aberta pela Casa Tempo, um exercício da presença, mesmo que através dessa pequena janela. Que nós estejamos agora aqui não só conectados em rede, mas usando uma frase da Julia Varley, que é uma atriz e uma mestra que eu gosto muito, utilizando da energia desse elemento da eletricidade como um elemento alado que nos conecta de forma através desse quadrado, dessa janela que se abre. Então, que a gente se faça agora o exercício do estar, da presença aonde a comunicação acontece. E a comunicação acontece por uma forma energética muito poderosa, que é esse poder falar daqui e chegar a todos esses lugares que estão conectados, escutando a nossa conversa. Então, que a gente comece a fazer essa energia do presente, que a gente utilize todas as nossas capacidades de concentração para que a gente consiga se conectar não só pelo olhar, mas pela essa energia alada, pelo esse elemento alado, que é essa janela que se abre. Queria dizer antes de quem eu sou, porque não dá para a gente seguir a caminhada sem saber quem somos. Eu sou esse homem negro, mestiço, que tem uma construção e uma formação na periferia. Eu sou um homem de periferia. Nasci num morro na cidade de Picos, no Piauí. E
Sou filho de Dona Solange, uma lavadora de roupas, uma diarista. Sou filho de Heleno Francisco Martins, um errante, um, um, um homem com alma de cigano que vivia circulando e andando. Sou neto de Dona Nair, uma índia cabocla lá de Afogados da Engazeira, e neto de seu Inácio, um vaqueiro, padeiro, de Flores também, do Pajeú. E sou neto de Dona Nenê, uma preta, pequena, forte e brava da vida, de Oricuri, e de Chico Bico de Agulha. Neto de Chico Bico de Agulha, um maestro de banda marcial. Então eu trago em mim esses povos todos, essa mistura toda de meus antepassados que foram errantes, assim como eu. Eu peço licença a eles para que eu possa falar um pouco de mim, trazendo nessa fala a eles também. Pronto, é basicamente isso. Eu sou essa pessoa que tenta conversar e dialogar com tudo em minha volta, buscando sempre me fortalecer e ser uma pessoa melhor, que a arte é o canal que eu venho exercitando isso. Pensando nisso, aonde é que esse corpo pensando Meninas, nisso, aonde é que esse... Odília Nunes. Odília, outra ripeira aí, também da rede, da RIPA. Um abraço aos companheiros da RIPA, que é uma rede que eu vou estar falando também daqui a pouco, que é a rede de interiorana de produtores e atores e técnicos de Pernambuco. Então, eu penso que o princípio dessa nossa conversa, que é essa resistência afeta os motins com novas formas de sobrevivência, é que o primeiro passo que a gente procura ver enquanto artistas de teatro e dessas artes da cena é pensar como é que nós possamos sobreviver agora. Quando eu faço essa pergunta do momento que estejamos presentes, é porque essa situação toda que nos encontramos de forma ampla, ela não dá para a gente uma perspectiva do futuro. A gente tem que pensar no agora, no dia a dia. Esse dia a dia, ele é formado, lógico, pelas vivências do passado que nós tivemos e com esse momento limitado que estamos reclusos. Limitados entre aspas, né? Limitado no espaço físico, mas não nas ideias, não no pensamento. O futuro para a gente agora, eu acredito que seja o agora. O que é que pode ser amanhã? O que é que pode ser depois de amanhã, no máximo? Porque nós não temos uma vitrine aberta para que isso aconteça. Como nós não temos o planejamento do futuro a partir das concepções pessoais ou de grupos pequenos, a gente precisa pensar nisso de forma comungando com o nosso. Aonde é que a gente pode comungar isso? Primeiro com o nosso grupo de teatro, a nossa família artística, e depois as outras famílias artísticas que se estão espalhadas por aí, por aqui, por lá, por onde for. Então, o pensamento que seria mais ou menos isso. E por que o teatro? O teatro, na sua essência, na sua origem, ele é por si uma arte comunitária. Uma arte por si dos corpos que foram esquecidos, rejeitados, excluídos. O teatro, na sua origem, como forma de manifestação espiritual dos ditirambos, dos Dionísio, ele por si é errante. E é por si também uma comunhão. E é por si também um ato de solidariedade. Então, quando esses sacerdotes, sacerdotisas passavam pelas cidades, tinha as manifestações, as colheitas eram compartilhadas nas celebrações, né? O vinho, a uva, as questões da terra, já que Dionísio é um deus agricultor, é um deus da terra. Então, se nós pensarmos o teatro por essa perspectiva, o teatro é uma arte de comunhão desde sempre, não só da presença, mas também de tudo que é construído, tudo que é cultivado em volta. Então, o teatro é, de certa forma, um pensamento mais contemporâneo hoje, como possamos pensar em quilombos contemporâneos. Então,
ou aldeias, a mesma estrutura que faz com que eu, um diretor, um artista do interior de Pernambuco, na margem do Rio São Francisco, possa me conectar com um grupo da Dinamarca, da Itália, ou de qualquer outro país, o que me junta a ela é as igualdades de vivência. Não só culturais, mas de vivência. O cultural, cada país, cada povo vai ter o seu, mas as vivências é o que vão unificar a gente enquanto povo de teatro. A forma de comungar, a experiência de teatro. Então, se nós pensarmos na possibilidade de como é que a gente vai sobreviver e existir, é voltando a esses lugares. Eu penso que o teatro é uma das ferramentas de qual a gente possa conduzir a esses motins, né? Motins é uma palavra que não é nem usada agora, mas eu vejo que é uma palavra que vem com a descendência tem um grupo chamado Motins, que é da professora Luciana Lira, do Rio de Janeiro, que trabalha com essa perspectiva de motins, que ela vai montando grupos de pesquisa e depois se reúnem por forma também pelo canal online ou presencial para discutir formas de discutir a questão do feminismo, que é o ponto de pesquisa dela. Mas como a gente pode transformar para além disso, para que a gente possa sobreviver? Quais são as dificuldades de um grupo de teatro? As dificuldades de um grupo de teatro, a primeira coisa é muito básica, é a questão da existência. Como existir durante muito tempo? A gente sabe que dentro da perspectiva de teatro, um grupo sobrevive no máximo a 5 anos. Ele consegue uma sobrevida aos 10. E depois dizem que um grupo amadurece aos 20 anos. Então a gente tem sempre que estar vivendo etapas muito precisas. Isso faz com que a gente possa criar possibilidades de sobrevivências, tanto no campo da estrutura orgânica do grupo, que é os exercícios, treinos, a dramaturgia, o pensamento estético, isso. Mas também faz com que a gente pense em formas de economias solidárias. Como é que a gente vai se organizar para que a gente sobreviva enquanto artistas? Já que esse mundo todo faz com que nós nos sentimos inúteis, né, perante a sociedade. Então, o que é que isso vai criando? Vai criando novas formas de economias criativas, que, na verdade, já são economias vivenciadas pelos nossos antepassados. Por exemplo, tem um amigo, um professor, mestre, que estuda sobre a Jurema. E ele falando sobre o processo colonizador de rompimento da cultura dos povos indígenas do sertão, por exemplo. E aí, nessas conversas que nós tivemos... Alô, Gleison? Estou te escutando. Ah, beleza. Ele me falando de uma lei de Marquês de Pombal de 1700 e pouco, que acabava com as comunidades, com os agrupamentos coletivos nos povoados do interior do Brasil. E aí, desculpa, ele mostra uma fotografia, uma pintura, na verdade. E, para minha surpresa, né, de 1750, mais ou menos, todas as pequenas vilas, esses povoados que a gente percorre o sertão, o Nordeste, para encontrar eles, eram casas coletivas. O que é casas coletivas? Ocas. Então, todas essas cidades, a gente vai ver uma estrutura geográfica que é uma casa colada na outra. Na verdade, isso eram casas únicas, que cabiam 10, 15 famílias. Era uma oca. Então, o colonizador chega e diz: opa, isso é muito perigoso. Vamos proibir isso e cortar a língua que eles falam, a língua originária que eles falam. Por que é que eu estou falando isso? Porque, na nossa essência, nós somos povos coletivos, indígenas. E a nossa grande luta agora, enquanto artistas e de grupos de teatro,
é romper com agora a palavra não vem, colonialismo colonialidade. intelectual, colonialismo intelectual e cultural que está enraizado de forma inconsciente, no nosso subconsciente, para poder avançarmos. Então, o que é preciso fazer? Precisa se voltar às casas coletivas que foram proibidas em 1750. Não só do aspecto físico, mas no aspecto intelectual, inconsciente, de forma de organizações. Pensando nisso, porque é mais fácil sobreviver nisso? Primeiro vai ser mais fácil porque nós vamos pensar os motins como difusor de ideias e de pensamentos de sobrevivência no campo político, no campo estratégico da economia e no campo de difusão do conhecimento, que é muito importante para a gente. Sem a escrita, sem a afirmação do conhecimento, nós não passamos de números. Então é preciso documentar que existe. Se a gente for pensar como quilombo, as cadeias de alimentação e de redes que aconteciam no quilombo, ele eram muito bem divididos. Então a comunicação fluía muito bem, a divisão do alimento acontecia muito bem, e as negociações com os poderes paralelos, a gente tem que lembrar que o quilombo de Palmares durou quase 100 anos. Então, assim, como é que essa estrutura pode nos ajudar a descolonizar o pensamento e a fortalecer as redes que fazem com que nós podemos sobreviver? Então, pensando nesses pensamentos e nessas formas de organizações desses povos, e que é o nosso povo, como podemos fortalecer a construção de redes de difusão de conhecimento e fortalecer uma economia solidária? Só existe uma forma: as redes, de forma de sobreviver. Porque nós temos que entender que nós vivemos um momento agora que é esse momento de negação da vida. Sem a vida, nós não existimos. No sentido assim, essa negação da vida faz com que nós, artistas, não existimos. Não podemos ser românticos e dizer, mas isso aqui é um bom alimento para a gente criar obras de artes que vão contar. Não, a gente não quer sofrer para criar arte, a gente quer sorrir para criar arte, a gente quer afetos, a gente quer vivências, trocas de experiência em cima da alegria para que a gente possa criar e desenvolver. Então, hoje, eu penso que as redes e os fóruns e as casas, os coletivos, eles são fundamentais para que a gente consiga pensar o agora, fazer esse exercício do presente, pensar de que forma eu posso contribuir para que meu outro companheiro, meu outro membro do bando desse grupo de teatro, dessa vida artística, possa se sobreviver a esse momento. Bem, esse é o que eu penso. Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente pode começar também a falar por algumas questões que já existem. Aqui em Petrolina, a gente vem desenvolvendo a Biruta, junto com, principalmente a Biruta, ocupando o espaço Céu das Águas. Nós pensamos que o nosso grupo como um quilombo urbano. Então, qual é a primeira coisa que tem que se voltar? Para a comunidade. Sem entender esse território que eu ocupo, não tenho como pensar arte de comunicação com os meus. Pensar que os meus que estão aqui na periferia têm o mesmo direito de consumir arte do que a galera da classe média que consome também, que tem mais possibilidades para consumir. A periferia não, é uma ou outra. Sempre tem que ter um projeto, alguma coisa. Então, o que a Cabiruta faz? Volta-se para a comunidade, volta-se para esse diálogo com a periferia e começa a se fortalecer no seu entendimento quem é. Esse lugar de diálogo e de difusão na comunidade, a gente amplia e vai para o centro discutir com outros grupos, que é o Fórum Popular de Cultura que a gente vem organizando aqui. Vem discutindo questões que já são muito antigas, que não é a primeira vez. A gente já vem se organizando, mas não da forma que a gente vem desenvolvendo, que nesse momento está à frente são GTs, mas quem vem
falando sempre é o Rafael Moraes e o Juliano Varela, que estão à frente, junto com Cris e outras pessoas, outros artistas que estão ali vivenciando. Qual é o outro passo que a gente vem fazendo? A gente vem discutindo, junto, por incrível que pareça, a gente foi para um festival que Odília promove lá na Engazeira, no sítio Bebedouro, no sítio Minadouro. É um festival alternativo, colaborativo, de economia solidária, chamado Chama Violeta, que é um festival que acontece no meio de um povoado, de várias comunidades rurais. E aí lá a gente começa uma discussão sobre uma rede. E aí a gente, depois de algum tempo, a gente conversa e se constrói a RIPA, que é essa rede de produtores e artistas e técnicos do interior de Pernambuco. Então, rede interiorana de artistas, técnicos e produtores de Pernambuco. Então, essa é uma outra forma de se comunicar. E o que é que a gente vai fazer com tanta rede? A gente vai fazer o que a gente está fazendo pelas janelas afetivas, difundir pensamento, difundir conhecimento, criar estratégias de economia solidária e de, principalmente, ser um lugar de diálogo e fruição, porque nós precisamos nos alimentar também dessa outra parte que é do afeto, do carinho, do companheirismo, que faz com que nos unimos como povo de teatro. Essa é a primeira parte, eu deixo aberto quem quiser fazer perguntas e a gente vai respondendo aqui. É isso. Gente, então vocês podem, até diante da fala do Veronaldo, colocar alguma pergunta, enfim, questionamento, compartilhamento também. A Odília, acredito que não sei se está por aqui ainda, né? Se quiser falar um pouco, deixar algum comentário. E essas novas formas, Veronaldo, eu fiquei muito pensando contigo, né? Conversando em outros momentos. Essas novas formas, elas vêm muito desse lugar, né? Você vem falando sobre as dificuldades, a relação de uma pandemia, uma crise política. A gente não quer que esses sejam os nossos motivos, né? Porque a gente quer estar nesse lugar de alegria. Mas eu fico pensando que esse lugar da crise é importante porque faz com que esse corpo também, né, se mova e responde muito rápido. Eu costumo dizer muito assim também que é nesse momento, e não só eu, mas é um compartilhamento, né, que é nesses momentos em que as respostas começam a ir mais rápido, né? É no momento em que as pessoas conseguem ir mais à frente. Então, quanto mais avançarem para cima da gente, mais a gente vai conseguir responder e com mais lugar de fala, né? A gente vai ter mais sentido para poder responder, para poder, enfim, produzir a nossa arte. A gente não quer que sejam esses os nossos temas eternos, né? Porque a gente busca essa superação. E aí, como é que tu vê essa relação das novas formas, né? Ó, a Odília fez um comentário. Tá bem emocionado, inclusive, né? Falando da relação de se aquilombar, o verbo que tem movido muito, muito ela, né? A gente tá nesse processo mesmo, né? De aquilombamento, de amotinamento, é muito isso. Então, como é que tu vê essas novas formas, né? Essa resistência, que é o que a gente vem fazendo desde sempre, eu acho que antes da linguagem, né? Eu acho que sempre foi resistência e o afeto, ele é fundamental para nos abrir esse olhar, os motins, esse lugar de estar junto e essas outras formas, né, de sobrevivência. Qual seriam essas outras formas? Porque a gente ficou se perguntando muito isso. O que vai ser daqui depois dessa pandemia? O que vai ser depois dessa nossa crise política agora, né? Então, que não é bem uma crise, né? É um golpe. Então, como é que a gente vai... O que é que vai ser depois disso? O que é que vai ser do teatro, Veronal? O que vai ser do teatro vai ser sempre o que ele foi. Eu acho que vai ser o lugar da comunicação e do encontro e da utopia. É isso. Teatro é isso. Para mim, ele é muito nessas três palavras. O encontro, a comunicação e a utopia. O que não pode ser, o que é que isso traz para a gente do que é que vai ser o teatro? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade com isso tudo
de a gente quebrar alguns mitos que foram construídos desde os anos 50 com a classe artística de teatro. O que é que foi construído no nosso imaginário enquanto artistas? Que nós éramos pessoas divinas e não trabalhadores. Esse lugar do divino, do famoso, da estrela, essas coisas foram um mal tremendo para os artistas. Criar esse universo paralelo que não se condiz com a realidade da maioria dos artistas. Então, eu acho que esse momento é o momento de quebrar esses falsos deuses, tá entendendo? Não tem como pensar nisso. Até porque o teatro ele vai ter que voltar, vai ser preciso voltar para a terra, arrancar com as mãos a sua origem. Buscar, não é esperar que a raiz brote, é ir com as mãos mesmo até a raiz e se conectar com ela ali no chão. Por que é que eu digo isso? Eu estava fazendo uma análise, uma vez conversando com o Eugênio Barba, na vida que ele veio em 2017, e nós conversando sobre qual era o futuro, né? Antes disso aqui. Aí, na mesa, a gente conversando, ele falou, o que é que você acha? E o que você acha? Aí eu falei, olha, Eugênio, eu acho que os grandes centros estão fadados à morte para o teatro. Não existe condição nenhuma de você sobreviver numa capital enquanto um grupo de teatro. Porque a demanda é muito grande. Os espaços são caríssimos. Nós vamos precisar voltar para esses lugares de cidades de porte pequenas e médios para a gente começar a dialogar com o povo. Porque foi para o povo que foi. Mais ou menos por aí que a gente começou a conversa. Ele ficou dizendo assim, será? Agora, lógico que a relação de um centro, do grande centro, ele vai ser sempre um difusor, vai ser sempre importante. Mas não, por exemplo, o teatro comercial, esse teatrão que a gente está acostumado de lotar, imagine agora um teatro Bradesco que tem 1.500 cadeiras. Não vai lotar. Imagine um Santa Isabel com 1.000 cadeiras. Não vai lotar. Já era difícil. Com essa situação que nós encontramos, agora é que é mais difícil ainda. O que vai acontecer? O que já está aí, nessa questão da pandemia, eu vi uma reportagem sobre a Broadway, em Nova York, que foi um grande epicentro da pandemia. O que foi que aconteceu? A Broadway está fechada, não tem possibilidade nenhuma de abrir. Todos os teatros estão vazios, porque eles precisam de uma grande quantidade de público que não vai acontecer. O que é que aconteceu? Os artistas daquele universo começaram a voltar para as cidades menores dos Estados Unidos e começaram a pensar como é que vão sobreviver nessas comunidades, nessas cidades. Porque, para mim, enquanto um grupo de teatro de Petrolina, eu tenho um Sesc com 349 lugares. Ele vai diminuir para 150 se for uma possibilidade. Então, 150 é a realidade que nós temos aqui de público. Então, eu vou continuar com 1.150. Então, eu não vou sofrer tanto nesse sentido. Mas quando a gente pensa nesse artista solitário, aí é que vem o motim, a aglomeração e tal, esse artista solitário que precisa desses tipos de formação, de força, de fazer cultural, artístico, de entretenimento, ele vai ter ou que voltar e pensar em coletivos, em grupos, ou ele vai findar a carreira. Porque a realidade é que vai demorar muito. Vamos colocar aí 5 anos para que a gente consiga voltar esses grandes centros de musicais, dessas questões todas. Então, o que é que esse momento diz para a gente, resumindo, respondendo? O teatro vai ser isso. O teatro vai ser o lugar de se encontrar de novo com seus espaços rurais, voltando para Dionísio, para as manifestações e de encontro com o povo. É isso. Como vai ser feito isso? Aí a gente está nessa eminência de discussão, vivenciando isso agora. Mas lembrando que o grupo, o coletivo, é o que vai ser a base de alimentação e força para que os artistas continuem fazendo teatro. Essa é uma visão que eu tenho.
é importante, assim, porque, por exemplo, eu sou um artista, eu sou um professor performer e me vi em muitos momentos passando em grupos, mas esse lugar também do teatro de grupo também sempre foi muito conturbado para mim. Mas eu nunca me vi só, por exemplo, né, o lugar também do teatro de grupo, né? Nunca me vi no teatro de grupo, mas me vi amotinado com outras pessoas, né? Sempre tive em coletividade. Eu acho que aí vem duas coisas. É, Aí eu queria que tu falasse um pouco, tem uma pergunta aqui também, aí só para seguir essa linha de raciocínio, sobre essa noção do teatro de grupo, né? Porque a gente viu esses dias aqui que os artistas, professores, pesquisadores, cidadãos que passaram, eles vêm de algum grupo, eles vêm de uma relação coletiva, eles vêm construído, eles vêm de um lugar de base em que eles não é um trabalho solo, né? Não é um trabalho de compartilhamento o tempo inteiro. E eu acho que isso, assim, a gente pensou, não pensou, né? A gente convidou e, consequentemente, convidar a Veronaldo é convidar a Biruta e é convidar toda essa rede do RIPA, convidar os artistas de Petrolina, enfim, nesse lugar de conexão, né? Não nessa conexão remota daqui que a gente está falando, mas a conexão afetuosa, de porosidade, de estar aberto. Então, acho que é esse lugar do teatro de grupo, assim, comentar um pouco sobre isso, né? Esse lugar de falar um pouco mais que é importante. Então, por que é que eu entendo isso no sentido que durante muito tempo nós temos aqui em Petrolina, por exemplo, um grande florescimento do teatro de grupo. Na verdade, Petrolina é uma cidade que foi construída por dois grupos, o TPA e a Companhia Máscara de Teatro. Pronto. Em Juazeiro tem os fazeres, mas são agrupamentos de artistas que se juntam para montar espetáculos com a temática deles. Mas de grupo, Petrolina foi fundada nesses dois grupos, na Máscara de Teatro, no qual eu e a Odília fizemos parte, e no TPA, no qual Tom Galeano fez parte, e O Lírio o Lírio também fez parte do TPA, da Máscara e do TPA, o Lírio fez parte. Então, assim, desses pilares. Mas é em 2005 que tem mesmo assim, existe uma força que foi pensada como grupo. Só que para a gente, esse lugar de grupo ainda é muito novo, comparado como é em outros países, como a América Latina, como a Europa, alguns países da América Latina, a Europa, né, e também os Estados Unidos, no Off-Broadway também. Mas para a gente, todo conhecimento ele é individual, ele é empírico, ele é construído com leituras individuais de livro e tal, a grande maioria dos artistas. Só que o grupo ele te dá outra ferramenta. Ele te dá esse conhecimento que as universidades chegaram agora. Você é um fruto desse momento novo da universidade. Você, Cris, que está lançando um livro agora sobre máscara. O Rafael Moraes, Tom, Brisa, Rafaela de Paula. Essa galera que foi pós a gente para encontro com a universidade. Então, não tinha universidade, não tinha essa forma acadêmica de discutir, e o grupo era esse lugar de formação do ator e da atriz. Então, o grupo é fundamental como pedagogia, como princípio pedagógico de formação dos artistas de teatro e dança da região. Então, como é que a gente vai fazer? É autodidata. Então, por exemplo, o que foi que a Biruta optou? A Biruta hoje, as 3 atrizes estão na universidade. Eu sou o único que não tem formação acadêmica. Cris tem pós e tal, e está no mestrado agora. Camila está fazendo letras, mas está pensando em fazer especialização em teatro, e Ju faz artes visuais. Então, é fundamental isso para o próximo momento que vai acontecer depois da formação do grupo, que é a construção do pensamento. Sem essa escrita, sem essa ferramenta, não tem como a gente evoluir. Só que todo o processo pesquisado, estudado e forjado na universidade é construído a partir dos autodidatas, dos artistas, dos grupos que se dispuseram a documentar, arquitetar, pensar o ofício do artista de teatro e das artes cênicas em geral. Então, o grupo é esse lugar. Ele é a casa. O grupo é o lugar onde eu apanho e é onde eu aprendo. Né? Eu estava conversando com a Odília, dizendo assim,
a galera tá sem grana, e agora? Ela até brincou assim, rapaz, a gente foi forjado na massa, fazer teatro sem grana e sem espaço, aí é o que é com a gente mesmo. Então, assim, a gente foi forjado nesses lugares, onde a arte era o canal de encontro, de sobrevivência, de confluência de sobrevivência. O grupo me fortalece, me desafia e faz com que eu consiga enxergar a cada dia para onde eu vou. Então, hoje eu percebo que com essa situação total ainda, vai se permitir a construção desses coletivos, como você já colocou, artistas que não se sentem ali dentro do grupo, mas que pensa sua arte em coletivo com outros artistas. Então acaba que esse motim acontece, essa forma de sobrevivência acontece. E o grupo de teatro ele vai para outras esferas. Ele vai pensando na comunidade de formas comunitárias, de formas de economias, novas formas de economia e de comunhão e de divisão do pão. Aí, sendo bem cristão, mas mais do que isso, sendo bem humano, que é dividir o pão com quem está junto com você na sua tribo. Entendeu? Lembrei da música lá do Genésio. Não sei se eu fui entendível. É uma conversa mesmo, assim, a gente vai trocando essas ideias. O João Marcelo Palotino, é o de São Paulo, né, que você falou? Rio de Janeiro. Pronto. Aí ele disse, meu amigo Eugênio sempre falou pra gente que não teríamos que ficar à mercê dos governos, e sim em busca dos meios próprios, né, de inventar os seus ganhos e de levantar a sua independência. Aí ele faz a pergunta, como? Então, aí a gente vai para um lugar que é muito importante para a gente, né? Eu e o João, nós participamos de alguns encontros com o Eugênio. O João acabou de chegar de uma vivência nos Estados Unidos. Como? Simples. Primeiro, pensar nessas articulações de economia, a economia que eu penso, eu vou pensar no meu território, na minha aldeia, no meu quilombo. Aqui, no Vale do São Francisco, eu vou pensar em formas, estou na organizada que caiu, eu vou pensar em formas de como é que esse grupo vai se alimentar. Então, já que eu não tenho o palco, o teatro, desse formato imaginário construído que nós temos, né, que é a sala de espetáculo, eu vou ter que criar espaços alternativos e formas de que as pessoas tenham acesso a isso e colaborem com o meu desenvolvimento de grupo. Financeiramente, óbvio, né? Mas também eu vou pensar em como essas outras ferramentas podem ser utilizadas. Nós, agora na Biruta, decidimos que toda a produção intelectual vai ter que ser editada. Então, começamos com Cris, que está lançando dia 13, já fazendo mexer o livro dela, Mitos, Ritos e Criação de Máscara, que é esse livro aqui que vai ser lançado. Vou pegar aqui para esta tela. Tipos, processo de criação em máscara. Criação de máscara. Eu estou pensando, a gente está já com um projeto de um livro de dramaturgia do espetáculo, que é Chico e Flor contra os Monstros na Ilha do Fogo, para criança. E pensando revistas, pensando coisas que são outros caminhos que podem ser ferramentas. Mas também nós pensamos de reconectar-se com o nosso povo, criar histórias, contar histórias, ir para a comunidade e de forma que a gente possa pensar alternativas de voltar e eles também consumirem e criar, velho. Eu me lembro também uma vez, quando aqui no Pontos Flutuantes, eu estou falando muito da referência dos mestres, porque também é uma coisa que a gente aprendeu, já que nós decidimos ser artistas autodidata, a gente vai ter que encontrar os mestres. Então, sim, já que a gente ainda não tem universidade, e os mestres ensinam muito. E eu me lembro uma vez que, na conversa aqui também com o Eugênio, ele falando, como foi que a gente criou uma alternativa de se pagar, já que a gente não tinha um teatro? E aí o Eugênio deu uma lição muito bonita. Ele falou, a gente construiu um espetáculo dentro da sala da universidade que emprestavam a gente para ensaiar.
e divulgamos dentro da universidade. E aí na porta a gente colocou um balde. Um balde. E aí diz assim, quando as pessoas iam entrando, a gente dizia, vocês não vão pagar, vocês vão assistir. E se vocês acharem que a gente merece ganhar alguma coisa, vocês colocam aqui nesse balde na porta na saída. Então, a gente tinha acabado de criar naquele momento pague o que você achar, né? Pague o PQP. o PQP. Quando puder, o que você achar que merece. Então, isso é... Daninho aqui tem muito dessa política, assim, é muito bacana. Você paga quanto você pode naquele momento. Porque eu acho que eu tô falando que, lógico, essa é uma forma que ele colocou na década de 60, mas pra gente continua sendo. Então, as formas estão aí, João. Eu acho que a gente vai ter que pegar uma dos que já construíram e se adaptar também ao que é a nossa realidade. Lógico que eu estou falando de uma cidade de 250 mil habitantes, diferente do Rio, que tem milhões. Mas a gente precisa pensar e não na grande vitrine. A grande vitrine vem depois, mas como é que formiguinha. Eu chego na minha comunidade, depois chego no centro da cidade, depois chego em outra cidade, a gente vai voltar a ser trupe, resumindo. Sim, vai sair como as trupes mambembes, a gente vai sair por sair quando a gente puder sair, né? Acho que quando a gente puder sair. Quando puder sair. O Thiago Chaves tá mandando um oi aqui para você, parabenizando pela reflexão sobre o futuro do teatro, né? E ocorre a ele que também sobre esse espaço que ocupamos hoje no contexto de pandemia, que é o espaço virtual. Por esse momento, o teatro tem que dialogar com o vídeo, com o cinema. Ele fica pensando sobre isso nesse tempo que está por vir. Porque isso também é importante que ele traz, né? A gente não sabe mesmo, né? A gente deseja... A gente tem esse desejo, né, que o teatro volte na sua maneira, e eu acredito que não vai se perder essa forma. Eu acho que a presença não vai se acabar no sentido sensorial, né? De estar próximo ao outro. Mas essas novas tecnologias, que também não é de agora, elas estão aí já, né? A Naira, que é a minha orientadora, passou por aqui em outro momento, em outro encontro, e ela falou que na década de 90, acredito que foi, na década de 90, a internet, né? E a gente também sabe disso, ainda não era acessível a todos. A gente não tinha todos essa relação com a tecnologia. Então não havia democratização, ainda não há. Então nem todo mundo tem acesso a um computador, à internet, precisa ainda pegar o Wi-Fi do vizinho, ou enfim. E ainda não é democrático. Mas essas outras tecnologias, né, que o teatro já veio desde o surgimento do cinema, provocou, e isso é um estudo também que a encenação do teatro faz, né? Os estudos da encenação também faz, que é quando esse lugar do diretor, como aquele que pensa o todo o trabalho, começa também a modificar a relação dos espectadores, né? Ele começa a modificar a forma de olhar para o próprio teatro. E a tecnologia vem como ferramenta, como instrumento de trabalho, não perdendo esse lado corporal, né? Mas ele é mais uma ferramenta que o corpo do ator se utiliza. Isso está mais forte agora, de certa forma, mas eu acho que não é teatro. Não é teatro ainda, né? Não é teatro mais. E é teatro. Eu fico pensando que isso é uma necessidade do agora. Sim. A gente já vinha trabalhando com essas linguagens se confluindo. Cinema, audiovisual, o audiovisual que eu falo, né, nas performances, nos videoartes e tal. O teatro, ele é uma grande boca de Exu, né? Sim, come então, assim, tudo. Come tudo. O que tiver, a gente vai aproveitando e também faz depois o trabalho antropofágico, né? Dispensa o que não rola e depois fica com o que nos alimenta. Quando eu falo que a gente vai precisar restabelecer a conexão com o teatro na sua essência, na sua raiz, esse teatro radical na sua raiz, ele não dispensa esse diálogo.
Sim. com essas outras tecnologias. É mais uma necessidade de contato, como é que a gente vai se aproximar com esse público que vai estar totalmente distante, totalmente desfacelado. Como é que a gente vai ter que reconstruir essa conexão se não for através desse ritual que é o ritual do encontro. Eu acredito que se a gente pensar, quando aconteceu essa coisa de fazer teatro online, não sei o quê, todo mundo assim batendo, mas isso não é teatro, não sei o quê, eu só me lembro do começo da televisão, do teleteatro, que era um espetáculo de teatro gravado dentro de, né, um espetáculo ali que era gravado, filmado ao vivo, que era para transmitir para a TV, porque não tinha o mecanismo de gravar e editar essas tecnologias todas que vieram depois. Mas tinha as telenovelas, que é o teatro, o teleteatro, que era o teatro acontecendo, os textos teatrais convencionais que a gente tem, e outros literários, e era filmado dentro de um teatro. Era um teatro. Então já aconteceu isso naquele momento de difusão do que a gente chama hoje de novela. Então, de telenovela, era teleteatro, virou telenovela. Então a gente sempre esteve dialogando sobre essas questões todas. Então, eu não vejo isso assim. O que me traz uma aflição e um pensamento meditativo sobre o momento é esse processo do encontro que está distante da gente. Não é assim, eu estou falando dos corpos, né? Os corpos presentes. Para a gente que é de teatro, os corpos presentes são fundamentais, porque não existe troca de energia. O espetáculo só está completo quando o público está presente. Ponto. Né? Então, sim. Mas como é que a gente vai dialogar com o cinema, com essas coisas? Eu acho que ainda tem que pensar quais são as formas. Eu acho que vai ficar bem mais fácil quando a gente tiver aquelas coisas dos hologramas, né? Aí eu acho que, se for os hologramas, aí eu acho que isso vai ser uma forma muito mais... E eu acredito que não seja tão para agora. Sim. Acho que é o Maestro. Cadê? Foi. É o Maestro. Ele colocou aqui o hip hop, aí contestador. E outras culturas negras nunca foram incentivadas pelos poderes, mídias de massa, mas sempre existem. Na lógica de fazer por nós o que eles nunca fazem. Comentar sobre isso, Veronal? Então, eu acho que o hip hop está mais próximo da poesia e da música, mas também existem grupos de teatros que trabalham com essa temática do hip hop. Eu acho que o último que eu fiz foi o Farinha com Açúcar, do pessoal do Teatro Negro lá de São Paulo. E aí esse processo de contestação, eu acho que ele é uma ferramenta importantíssima. Mas eu acho também que o teatro já faz isso de certa forma, sempre fez. Agora, nós precisamos o que nós precisamos é que essas temáticas estejam o tempo todo sendo afirmadas, assim, colocados em espetáculos. Nós aqui, o último trabalho que fizemos juntos com o Núcleo se chamava Corpo Fechado, que era uma vivência sobre essa questão do colonialismo, essa palavra, eu não gosto nem tanto dessa palavra que nem consigo falar direito, colonialismo, e aí como é que esse povo preto foi castigado, sacrificado ao Deus da grana. Então, eu acho que quem se propõe a ficar na periferia, ele vai ser contestador. Porque o teatro que é feito na periferia é feito a partir dos corpos que preenchem ela, e são os corpos pretos, os corpos indígenas. E se a gente quiser escutar a periferia e transformar ela em arte, vai sair coisa de contestação. Não adianta. Porque ficou parecendo, quando eu falei lá da questão das tecnologias, né? Inclusive isso na minha fala, como se fosse o lugar de tema, que a tecnologia é o tema, que a tecnologia, ou por exemplo, que a tecnologia fosse agora esse outro teatro, né, que está
se surgindo agora, se nascendo agora. Mas aí, como eu estava falando, eu penso que a tecnologia não seja o tema, ele é essa ferramenta que agora está no lugar de potência para milhões de coisas, né? Reunir pessoas, estabelecer outras noções sobre isso que você nos trouxe hoje para refletir sobre o lugar de presença, de afeto, né? E reverbera muito também nisso que o Maestro fala, né? No processo de democratização, do acesso, né? Enfim. E aí você estava falando muito dessa reflexão do hip hop, né? A partir do... Enfim. Mas aí os assuntos, eu acho que do teatro vão continuar sendo os mais emergentes, né? E os mesmos, né? Porque a gente ainda, por mais que a gente supere dentro do teatro, mas socialmente, enfim, globalmente, não se resolve, né? A gente vai mudar a linguagem. Agora tá travando para mim. E agora? Tranquilo? A gente vai mudar a forma de falar, mas os assuntos são os que vão ser atravessados pelo ser humano, que vem atravessando a história toda do teatro. Então, é lógico que um Shakespeare eu vou ter que pensar como é que eu vou escrever, se eu resolver montar um Shakespeare. Ele está lá com todas as questões humanas e eu vou ter que pensar como é que essa comunicação vai chegar agora, de uma forma eficiente e que a mensagem seja dita como foi dita naquele período, que surta o mesmo efeito que foi dito naquele período. Então, a humanidade ela está atravessada por esses sentimentos que faz com que nos unifiquem como ser humano, como essa raça que está dentro desse espaço. Então, é só a forma da palavra, a forma da comunicação que vai ser dita, mas o humano vai ser sempre Parece humano. um fantasma, né? É o fantasma. Parece um fantasma. É a primeira coisa. Quem vem lá? Quem vem lá? É o fantasma de Hamlet. O tempo todo na sua cabeça. Eu fico pensando nesse processo de agenciamento mesmo, cênico, disso que tu fala, e se a gente retirar esse fantasma dessa dramaturgia, né, vamos dizer assim, shakespeariana, se a gente retirar o fantasma, toda a relação, né, de construção da peça, todo o desenrolar da peça, ele é abalado, porque é o fantasma que é o instaurador, né, ele é aquele detonador, né, ele chega para detonar aquela ação que estava linear. Isso. E ele chega e desestabiliza, né, o Hamlet. E se retirar esse fantasma, pode ser outras coisas, são milhões de possibilidades que podem acontecer. Aí essa presença remota tem muito isso, acho que é um fantasma, né, que está aparecendo e a gente só se perguntando, né? Exato. Quem vem lá? Eu acredito muito nisso. Agora, o que a gente vai pegar nessa questão do agora com essa ferramenta? Por exemplo, eu nunca estudei tanto. Eu nunca encontrei tantas pessoas que eu nem imaginava que existiam. Eu nunca fui tão alimentado pelos meus. Né? Falando dessa coisa da alimentação mesmo, da solidariedade dos pobres. Eu nunca fui tão alimentado pelos meus. Eu nunca estive presente tanto nos espaços que eu não fui aceito ou que eu não fui visto. Então, sim, isso também a gente não pode negar que foi essa grande janela que se abriu, que faz me aproximar, como agora nessa conversa, com pessoas de vários lugares, de vários estados. Então, é o poder da difusão do meu pensamento. Agora, como é que a gente faz isso se tornar adubo para o momento do encontro? Aí é outra história. Então, eu tenho que pegar isso e transformar em adubo, e transformar em vitamina para que quando estivermos com a possibilidade do encontro, estarmos fortes, alimentados e muito conscientes do território onde a gente quer pisar. Gente, vamos deixar algumas perguntas para o Veronaldo. Não sei se... Acho que a gente já ultrapassou. No início a gente demorou um pouquinho, né, para a conexão. Mas eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, né? Ou até mesmo aqui entrar na live, deixar no ao vivo, eu posso sair. Porque é legal isso também da gente ver a pessoa, né? A pessoa perguntando e até estabelecer um diálogo com o Veronaldo
nessas outras formas. Vamos ver se alguém deixa algum comentário, né, Verão? Uhum. Eu, enquanto... Tu tinha... Pode É, falar. não, que eu fiz algumas as pontuações no que eu ia falar, acabei aqui dando uma revisada. E eu gostaria de falar sobre a força da organização em rede, né? Acho que a gente pode pontuar um Massa. pouco mais sobre isso, porque nesse momento que estamos vivendo, essas formas de organização em rede, elas vão ser fundamentais para que a gente possa pensar as coisas agora, tanto na forma de fortalecimento de cobrança das políticas públicas, como também nas formas de difusão do nosso trabalho quando as portas se abrirem, da forma também de alimentação dos nossos ofícios. Por exemplo, a gente vai entender que precisamos cambiar entre a gente. Mais do que nunca, os territórios vão ter que cambiar entre si, para que a gente possa, que a gente não possa, que a gente possa criar mecanismos de autossustentação, né? Sem pensar isso de uma forma muito organizada. Então, o que é que acontece nesse momento é que essa rede que se estabeleceu a partir dos janelas aqui da Casa Tempo, janelas afetivas, essa rede ela é um lugar de me alimentar e também de difusão, e vice-versa. Então, como esse poder vai ser extremamente necessário para a gente? Primeiro, para que a gente possa entender que nós temos um gigante, um gigante aí, uma serpente da Ilha do Fogo, uma serpente gigante aí a ser encarada, que era a estrutura política que faz questão de nos acho que isso responde até um pouco o João, essa estrutura política que faz questão de nos negar, de nos marginalizar, de nos colocar como inimigos públicos deles. Então, as redes e a difusão do conhecimento vai ser fundamental para que a gente consiga criar mecanismos de autoalimentação e de autodifusão de conhecimento também. Então, hoje, pensando nas redes, primeiro, voltando para... É necessário que a gente quebre um lugar da competitividade que foi colocado colonialmente na nossa cabeça. Então, as redes elas precisam ser um lugar de anticolonialismo muito forte. Muito forte. Porque é o diacho desse colonialismo que faz com que a gente não consiga ver os nossos, não consiga dar o valor criativo, artístico e social aos nossos. Então, quando a gente começar a quebrar isso, as redes, e eu acredito que a rede é um lugar dessa primeira martelada, a gente começa a criar uma explosão de difusão e de diversão, de diversidade da produção artística. Então, as redes elas nos alimentam nesses três caminhos, né? Na difusão, nessa estrutura de cooperativa, de cooperar entre nós mesmos, para que a gente possa se manter de pé. E para esse lugar, nada mais eficiente do que estarmos juntos, assim, virtualmente, presencialmente, e pensar estrategicamente cada ação. Eu penso nisso lógico que a gente fala de algumas efervescências, mas eu fico imaginando como era que era feita a comunicação para Canudos, em 1894, para o Juazeiro do Norte, quando foi atacado também pelo governo. Então, como é que a gente pode criar a rede de comunicação, que é alguém que leva a comunicação, que diz o que está acontecendo, que diz o que pode fazer, para que a gente possa criar aí uma rede de alimentação muito forte e de difusão. Eu penso o seguinte:
uma das coisas que a gente vai entender é que os grupos vão ter que se tornar associações. Pensar Sim. estrategicamente o espaço de associações ligadas a instituições. Ter um espaço institucional. Depois, a gente vai ter que pensar numa forma de criar. Eu estava numa reunião ontem com o pessoal de gestores, e aí eles falaram o seguinte: como é que a gente vai aquecer a nossa economia? Eles falaram: simples, a gente vai ter que criar festivais, a gente vai ter que criar ações, senão não vem verba. Então, como é que a gente pensa isso? Eu sempre penso que a gente pode criar mecanismos de criar ações, festivais, colóquios, seminários, como pontos flutuantes que a gente promove aqui e acontece, que é de forma muito bem distribuída. A gente não é um lugar de encontro de distribuição de pensamento. Então os valores não são para a gente ganhar grana, os valores são divididos entre os grupos. Isso é uma forma de rede que a gente pensa de difusão do conhecimento. Então, a gente vai ter que criar mecanismos de desenvolvimento, e é só as redes e o poder de ajuntamento delas que vai fazer com que a gente consiga encarar esse lugar, que é o lugar da economia e o lugar da política. E tem que acabar com essa história. A gente não está falando de uma política partidária, a gente até partidária dos artistas. A gente está falando de uma política prática para que a difusão do conhecimento e da arte chegue em todo canto, porque isso é um direito constitucional, apesar que isso não serve muito para os que estão aí no poder, mas nós temos que ter consciência disso, do nosso papel de cidadão e da importância para o desenvolvimento humano entre nós mesmos e os próximos, né? Eu acho que é isso. Aí agora eu posso saber. Veronaldo, eu queria fazer um compartilhamento também sobre isso, porque a gente até não acabou não comentando isso no D25 para cá, e eu não sei também se ficou entendido. A gente era um espaço, éramos um espaço, não falo espaço casa-tempo, era um espaço, a gente tinha uma sede, a gente ocupava um antigo casarão lá na cidade do Crato, e também muito nesses desejos, acho que está muito nesse lugar que você vem trazendo. E os motivos também que nos levaram a não estar mais nesse espaço foram a gente desenvolver atividades com a comunidade, né? A gente tinha ações com os outros coletivos que já ocupavam lá, principalmente com ação voltada para crianças, né? A ocupação e a residência da relação com o próprio espaço casa, né? Espaço casa e o tempo, e na nossa venda de plantas, né? Na nossa relação com as plantas, enfim, uma série de situações, feijoadas para como formas de sobrevivência, para pagar aluguel, para pagar uma internet, para poder produzir, né, em outros trabalhos, enfim. Era como a gente vinha se mantendo. Mas, realmente, o espaço não é fácil, né? Você ter um espaço físico, né, que é a sua casa, e ao mesmo tempo é um espaço de trabalho, já é complicado, mas financeiramente mesmo, né? Por questões de financiamento, a gente não manteve esse espaço. Ficamos 2 anos, 2 anos, porque teve outras formações, né? Depois ficou o Gabriel, e depois a gente teve que sair, né? Botar as coisas em cima do carro e se manter e vir para casa da mãe do Gabriel. A gente está na casa da mãe do Gabriel agora, nesse momento, por a gente não poder manter um espaço de teatro, não ter, enfim, como manter isso. Isso é uma forma, né? A gente tem que se amontonar, mas a gente também precisa falar desse lugar da dificuldade de manter e gestar esses espaços, né? Direcionar esses espaços. Porque não é uma tarefa fácil. Você vai fazer uma ação numa comunidade, você trabalha na comunidade, então o público, se a gente não tiver, por exemplo, um financiamento, uma política pública de prefeitura, ou enfim, conseguir algum projeto, algum tipo de incentivo, a gente não consegue manter, né? Porque as ações precisam ser democratizadas, elas precisam ser gratuitas, principalmente na relação com a comunidade, né? Enfim, essa é uma grande dificuldade que a gente teve enquanto espaço, né,
que a gente veio tentando manter esse movimento. Essa janela aqui foi fabuloso também para a gente poder exercitar esse lugar e conseguir juntar e fazer uma coisa que é 100% gratuito, né? Porque se não fosse o afeto e todo mundo ter dito sim para esse nosso projeto, a gente não faria, né? Porque a gente não teria dinheiro para poder pagar 20 professores, pesquisadores, enfim, juntar essa galera toda, não daria. Não daria para fazer passagem, tudo isso. Então foi importante por causa disso. E aí vocês tiveram um espaço também. Agora vocês estão ocupando um espaço, a Biruta, né, está ocupando um espaço que é no Céu, né, na Praça do Céu, não sei como chama aí, aqui chama Praça do Céu. Céu das Águas. Aí no bairro Céu das Águas, aqui é Céu Mirandão, e tem um céu aqui também, eu só não vou lembrar agora o nome do... o Céu Mirandão é no Crato. E vocês estão ocupando esse espaço lá, e eu queria falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que é importante, a gente começou falando dessas ações, e aí eu acho legal, compartilhar com a gente sobre o que vocês estão fazendo agora nessa Então, relação do teatro na periferia, né? a gente se der conta de que é um grupo periférico quando a gente começa a montar espetáculos, que eram espetáculos clássicos, e tinha que se deslocar para ir para o centro para ensaiar, quando a gente perguntou aos artistas onde eles moravam, e 90% morava na periferia. E 70% morava... abraço, não sei se é Deja ou é Teatro de Carol, o pessoal lá de Arco Verde. Um abraço, querido. Beijo, gente. É Ripa também, gente da Ripa. E aí, quando a gente pensou, 70% morava aqui também na comunidade. Deja, um abraço, queridão. E aí, disse assim, o que é que a gente está fazendo no centro, né? Se todo mundo é da periferia. Então vamos para a periferia. E aí a gente alugou uma bodega, um espaço, que era um espaço de uma bodega mesmo no São Gonçalo. E esse espaço nós ficamos utilizando como sede e sala de ensaio durante, eu acho que 3 anos. Chegou uma hora que a gente não tinha mais grana para pagar. E aí, nessa bodega, a gente fazia as apresentações de teatro de boneco, convidava alguns músicos, como o Maestro, que estava aí para fazer um projeto que a gente chamava Som na Calçada. A gente fazia exibição de filmes, oficinas gratuitas para a comunidade. Então a gente estava muito ativo com a relação com a comunidade ali, naquele espaço. Quando a gente perde a possibilidade de pagar esse espaço, nós ficamos sem saber o que fazer. E agora? Por acaso abriu a Praça Céu das Águas aqui, que tem um cine-teatro que eu acho charmosíssimo, bonitinho pra caramba, atende às demandas da comunidade. E aí a gente foi... O equipamento é parecido, assim, acho que o o meu projeto é igual, né? E aí o que acontece é que a gente foi, como era um grupo de teatro que já estava fixado, a gente foi convidado a participar da organização da praça, e entramos como no conselho deliberativo da praça, no conselho da praça, da gestão colaborativa. E hoje estamos lá até hoje na gestão da praça. Só que esse aparelho é fundamental para a difusão na comunidade aqui. Então, os projetos que acontecem, seja pela Biruta, a Biruta ocupa lá em parceria com a prefeitura, porque o espaço é gerido pela prefeitura, mas a gente ocupa como grupo de teatro. A gente desenvolve oficinas, que essas oficinas têm sido muito ricas para a gente, enquanto artista, e também eu acredito que tem contribuído para o pensamento artístico teatral da cidade, com o núcleo. A gente dá esse curso para 20 atores da comunidade, para além da comunidade dos circuizinhos, e a gente já está ocupando há 4 anos esse espaço. Então, a gente já montou 3 espetáculos com os jovens da periferia. O primeiro foi Insurreição do Amor, isso em 2015, no finalzinho de 2015, começo de 2016. Depois a gente montou
Processo Medusa, que é esse espetáculo que a gente está em temporada junto ao governo do estado, que também o governo do estado já aprovou o projeto, e montamos Corpo Fechado, que foi o encerramento da última turma agora. A gente está esperando que passe esse momento para abrir, porque nós abrimos inscrição, tiveram mais de 100 inscritos para 20 vagas. Então, a gente tem essa demanda na comunidade. E lá é um fluidor. Então, quando vem um festival do Sesc, aí a comunidade recebe espetáculo de dança, de cinema, cinema, teatro, música, e os grupos que ocupam o espaço, que é a gente, a Confraria 27 e outras pessoas que agora não sei, não tem o nome de qual, porque mudou também com o ano, faz com que essa região acabe se tornando um polo cultural. E as pessoas têm acesso. É uma coisa muito bacana. E, em novembro nós fizemos um evento na comunidade chamado Novembro Negro. Novembro Negro com o título Ser feliz é não ter medo de brilhar. Então, a gente apresentou contações de história em todos aqui nas ruas, para as comunidades. Depois, apresentamos o espetáculo lá na praça. E fizemos um show que, infelizmente, foi interrompido por uma ação desnecessária, exagerada da polícia, que acabou com a feira, que a gente estava pensando já em economia solidária junto da praça. Mas esse momento triste que aconteceu, que foi uma intervenção brusca da polícia, que agrediu alguns amigos nossos. Sim. Liberdade é não ter medo de brilhar, isso que a Camila está colocando aqui. Acabou não diminuindo o brilho da ação, porque a ação em si ela foi muito forte, mas deixou a gente triste, porque era um momento de celebração de tudo que a gente estava conquistado, estava se ali fechando. Mas para a gente foi... O Medusas é parte desse processo? Da comunidade? O Medusas nasce dessa... Isso? Nasce das oficinas e das temáticas que naquele momento Cristiano Crispim provoca a gente nas discussões a partir de gênero, que é essas imagens que vocês estão vendo aí, que foi no período do golpe de Dilma, e Cris estava trazendo as discussões muito fortes sobre democracia e o corpo, né, da mulher, corpo e democracia. E aí a gente começou a discutir na periferia com essas meninas e alguns meninos sobre essas questões da temática. E aí a gente chegou no mito de Medusa, que ela alicerçava a questão da violência doméstica e da violência contra a mulher de forma geral. Então, o processo Medusa nasce desses seminários que o Núcleo desenvolveu com 25 jovens e chega a esse espetáculo que para a gente é muito rico e muito importante. Então, é isso, né? E aí ele desenvolve a partir do mito de Medusa, que a gente pega o mito de Medusa como esse arquétipo que vai desenvolver todo o processo de abuso, exploração da mulher. E a gente transforma utilizando as linguagens contemporâneas do momento e faz esse espetáculo. E já tem 3 anos, eu acho, e que a gente já ganhou prêmios agora. A gente estava na temporada de 12 apresentações. E é para a gente riquíssimo esse trabalho. E com esse jogo é muito importante, né, esse trabalho, assim. E eu tive a oportunidade de ver o trabalho, é uma potência, né, de ver as meninas, os meninos, o processo de desconstrução, né, dessa cultura falocêntrica. Eu acho que reverbera muito, né? Esse é um dos processos, mas reverbera muito nessa construção que a Cia Biruta veio fazendo ao longo desses anos, né? Que vem fazendo, porque é um lugar, é um dos lugares, né, que vocês acompanham, que vocês trabalham. Isso a gente não consegue se ver fora dessas discussões.
E a gente fica sempre É um trabalho esperando. necessário. Obrigado. E aí a gente sente a gente sempre fica esperando como é que o próximo núcleo vai ser montado e qual é a temática que eles vão Sim. trazer. Porque é eles que trazem a demanda do que eles querem falar. Então, isso é muito importante porque é deles. Então, você vê, tem muita potência porque é eles, é deles, é elas que estão nesse Sim. espetáculo, é elas que estão trazendo as E, ansiedades delas. e a faixa etária, O, e a faixa etária o núcleo tem uma coisa desses linda. jovens? O núcleo tem uma coisa linda, porque tem gente de 15 anos, tem gente de 20, tem gente de 30, tem gente de 40, tem gente de 50 anos. Então tá todo mundo ali misturado num caldeirão e faz com que essas questões vão sendo dissolvidas, porque vai criando ali uma comunidade neoanárquica que vai entendendo e respeitando os limites um do outro sem, muita, sem muito julgamento. Então, é legal ver esse processo, né, da comunidade, né, o processo de respeito, de admiração. Existe agora existe as afirmações da negritude, como foi fechado. A gente vê as transformações de afirmação dessas pessoas. As meninas tomaram mais consciência de que elas são, se afirmaram feministas, a grande maioria. Em corpo fechado, você via os meninos que alisavam e as meninas que alisavam o cabelo no final do processo estarem muito exuberantes, conscientes da negritude, de quem eles são. Então, o processo ele acaba se tornando uma alquimia na vida das pessoas. O núcleo é esse lugar de caldeirão e alquimia que vai transformando as pessoas, E, né? e por isso dá essa força, né? E né, o Odelia colocou aqui, é um trabalho necessário, né? E aí eu queria completar assim, é um trabalho extremamente pedagógico, né? Muito pedagógico que vocês realizam, porque é o próprio lugar em transformação, né? A própria ação em transformação. Rafa coloca aqui, Rafael Moraes, querido, beijo. A diversidade da periferia é resistência, né? Parabenizando a Cia Biruta pelo trabalho social que vocês vêm fazendo. Então é lugar de resistência e é pedagógico, né? É artístico e tem uma potência pedagógica muito grande, justamente para poder transformador, né? De ser um transformador social, ser um transformador de corpos, né? De jovens que estão se conhecendo e com um lugar extremamente de fala. É porque, Ronaldo, pode falar. né, e também voltando para aquele princípio dos grupos pedagógicos, dos grupos que formam os artistas. Então a Sim. gente sabe qual a diferença que a arte faz na nossa vida e na vida de um periférico que não tem perspectiva do que vai ser, a não ser repetir o ofício que a sua família deixou ali de legado. Às vezes um subemprego, um subtrabalho. Então a arte acaba criando abrindo essa janela de possibilidades, nem só para ser artistas, mas para poder ser algo para além do que foi condicionado na sua história enquanto um povo periférico. Sim. A gente precisa, né, infelizmente, encerrar essa conversa, mas dizer que a gente está extremamente aberto. Acho que essa conversa continua, a gente vai se encontrar por aí brevemente e esses papos sempre vão rolar até de outras maneiras, né? Enfim, queria muito te agradecer, dizer que foi uma conversa muito bacana esse nosso encontro de hoje. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, a gente está encerrando, né, a live. Eu vou passar essa fala agora dos finalmente, não vou dizer final mais, mas esses finalmente de hoje para o Veronaldo, que nunca é final, né, Cris? Raimundo fez um comentário: a periferia é o centro do mundo. E Veronaldo, nos deixa aí um afeto maravilhoso, um compartilhamento. É com você e a gente encerra esse. Eu vou falar para o Raimundo uma fala de Cris. O centro é onde nós estamos. O teatro dos detalhes. O teatro tem que voltar para as comunidades. Ali está o É futuro. isso. É isso mesmo. É isso. Bem. Voltar para o umbigo. Voltar para o umbigo. Voltar para o umbigo. Não, eu queria dizer que foi muito bom
espero que tenha contribuído, espero também que Perfeito. que isso tenha aliviado algumas inquietações, porque nada é definido, mas tudo é, é previsto, né? Nada é definido, mas é previsto. Então, que a gente possa nos fortalecer ainda mais. Eu faço questão de reafirmar a discussão sobre a rede. Nós estamos com a RIPA aí, essa rede, que tem a intenção de falar com os grupos do interior. É fundamental que nós, enquanto os grupos do interior, das periferias, se aproprie dessas discussões de rede, para que a gente consiga ser visto, ouvido e entendido, né? Para que a gente ocupe esses espaços que foi nos negados também, porque a gente, repito novamente, a gente tem que quebrar com o pensamento colonizado e achar que o importante é que vem das capitais, ou que vem de fora. Esses Sim. lugares são importantes, mas não são mais importantes. É importante dialogar com todo mundo desse mundo do teatro, mas a gente precisa também dialogar principalmente com os nossos, que é o que está mais perto, é o que precisa mais de afago, de cuidado às vezes. Então, a RIPA está aí. Aqui em Petrolina, a galera tem que ter um fórum também e se organizar. E pedir para acompanhar as redes, né? Dos grupos, da RIPA, do Fórum Popular de Cultura, da Biruta, da Casa Tempo, que a gente lá, onde é um difusor Casa Ninho. Casa Ninho. Casa Grupo. Ninho, Tem um espaço. né? Os que vieram antes. A Os que Casa vivem em Ninho Casa tem um Ninho. espaço, fica no Crato. Tem um grupo Ninho de teatro e que também abriga outro grupo, que a Lucivânia está aqui, que é o Atuantes em Cena, que eles Massa. gestam, né? Esse espaço. É um lugar bem legal, Veronaldo. Você tem que vir conhecer aqui. Maravilha. Queria mandar um abraço pro Eu pessoal do não vi Ceará. depois eles fizeram. Tá numa nova estrutura, né, dentro, Uhum. mas é isso. Mas, assim, eu queria ter um carinho muito grande. Eu estive aí com o grupo recentemente, em fevereiro. A gente teve um intercâmbio com o pessoal da Carroça de Mamulengos para o espetáculo que a gente está construindo, que é sobre Canudos. E a gente foi ver os reis e aprender o jogo de espada. Então, a gente acabou encontrando aí na procissão de Nossa Senhora das Candeias um universo muito rico e encantador. Eu acho que o sertão do Cariri aí é, é É o mar de velho. maravilhoso, é um mar de gente. E aí isso é muito importante porque esse lugar dos contatos, das redes, elas fazem isso, faz com que a gente também consiga encontrar lugares novos, pessoas novas para alimentar a nossa vida. É isso, eu acho que o meu pedido é que a gente continue a se conectar e a se encontrar e se fortalecer. Voltando lá para o início da conversa, estar presente mesmo e aprender com os nossos ancestrais. O que eu queria dizer é uma coisa que a gente, o grupo, quando estava fazendo um projeto junto à Fundação Abrinq de circulação com um espetáculo pelo sertão central de Pernambuco, nós tivemos o prazer de ir apresentar na tribo Tuxá, uma tribo Tuxá. E lá, a gente conversando com uma indígena, ela falou uma coisa assim duas coisas que eu fiquei pensando depois. Aí, lá tem a Serra do Arapuá, aonde tem vive uma comunidade indígena. E aí, ela conversando, estava muito seco nesse período, e aí ela falou, aí olhou para assim, eu disse, mas nossa, como está seco. Ela disse, pois é, estava conversando com a anciã, e ela falou que nunca mais vai chover. Eu disse, nunca mais vai chover? Como assim? Ela disse, não, nunca mais vai chover como chovia. Aí eu, nossa, que triste, né? Aí aqui ficou pensando, né? A gente foi conversando, ela disse, nas grandes secas, a gente falando das secas e como era, tinha muita cruz, e elas falando que muitas cruzes que tinha no caminho eram de retirantes que morriam
no caminho e eram enterrados e eles conseguiram manter algumas cruzes. E aí, dessas grandes secas, né? Eu acho que 32, as grandes secas. E aí ela falou, mas os povos indígenas não passavam fome. Como não passavam fome? Ela falou, tá vendo essa serra? Tem. Então, quando tinha uma grande chuva, os embuzeiros, eles ficavam super carregados. Então, o que é que o nosso povo fazia? Eles pegavam cabaças, tiravam as cabaças, faziam depósito, pegavam os imbus maduros, colocavam no grande lajeiro, na serra, deixavam secar, ficar tipo uva passa, umbu passa, e guardavam dessas cabaças e enterravam em espaços da serra. Então, quando eles percebiam que ia ter uma grande seca, eles sabiam mapeada onde estavam enterrados essas cabaças. Olha, gente, a Anitta, a Anitta já tá me dando um alerta aqui, porque a gente vai começar às 4 em ponto. A gente tem 15 minutinhos só para encerrar aqui, porque eu tenho que entrar na outra live às 4 horas. Porque o José de Alencar também vai começar às 4 em ponto. Tudo bem, Ni, beijão. Aí tô terminando. E aí o que é que acontece? Eles sabiam exatamente onde estavam os caroços de umbu e os imbu, e eles transformavam em farinha e dividiam entre todas as tribos que estavam em volta da Serra da Arapuá. É o que é que a gente vai fazer, então. Quando tudo isso acontecer, terminar, a gente está plantando esses imbus, estamos botando os imbus aqui para secar pelas janelas afetivas. Vamos enterrar nos nossos corações agora. E quando a porta se abrir, vamos transformar isso em alimento e espalhar para todas as outras nossas tribos que estão espalhadas por aí. É isso que eu acho que tem que fazer. Então, não vamos buscar muito longe, não. Vamos buscar com os antepassados a força de estarmos juntos como uma grande tribo, dançando em volta do fogo, do tambor, né? E agradecendo as divindades que fazem com que esse ser artístico flua na gente. É isso. Leonardo, muito obrigado. Obrigado a todos. Agora, às 16 horas, às 4, a gente vai estar umbuzeiro, Rafa, vamos todo mundo fazer uma gostosa. E comer um umbu. É muito sagrado. A gente vai estar agora com o Ni, né, falando desse lugar. Você falou isso na sua fala, que um grupo só se consolida, chega a ser grupo, sei lá, a gente tá nessa conversa quando ele chegar aos 20 anos. E hoje a gente está celebrando aqui o dia 31, Pau da Bandeira, vamos celebrar esses 20 anos também do Grupo Mateus de Teatro, né? E vai ser uma grande festa, a gente vai estar retransmitindo também, vai estar sendo retransmitido lá pelo Teatro José de Alencar em Fortaleza. E eu preparei um prato para a gente comer junto, né? Preparei 2 pratos para fazer uma grande comunhão, e aí a gente conversa já já sobre isso, lá na live da Ni, tá bom? Até já já. Eu tô querendo chamar de Vandealo, só que mais um também. Acho que ele tá aqui. É isso. Valeu. Até já, a gente chama todo mundo aí pra gente fazer esse encerramento maravilhoso, todo mundo junto. Ok. Na brincadeira de Mateus. Beijão, tchau, tchau. Obrigado, gente. Vamos tchau. Valeu. Tchau.